Joel 3, versículo 9. Os que encontraram, digam amém. Proclamai ou proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximam-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco: sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com forças as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade destas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Amém? Podeis assentar? Eu vou fazer o máximo para transmitir a mensagem de uma forma ampla, simples, para que nós possamos entender nessa noite. Eu estou quase sem voz e eu preciso que os irmãos tornem a sua atenção para que nós venhamos entender com muita propriedade o que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Quando nós lemos os versículos citados, a Bíblia está sendo muito objetiva acerca do que o texto está falando. O último versículo que nós lemos, que é o versículo de número 14, menciona as frases seguintes: multidões, multidões, no vale da decisão, e o motivo é expressado: pois o dia do Senhor está próximo. Então há um diálogo aqui. E através deste texto bíblico, nós encontramos que todas as vezes que o Senhor tende a fazer alguma coisa, Ele sempre avisa antes. Se nós pararmos para meditar no que está acontecendo nos dias de hoje, embora tem muitas pessoas que não tenham ainda o conhecimento do que está se passando sobre a terra, não somente no Brasil, mas como também em outros países, o Senhor está falando com o seu povo através da natureza. Tem países, cidades que estão devastadas. Na Líbia ainda estão procurando por milhares de corpos que estão desaparecidos, que foram arrastados para o mar. São incontáveis as famílias que estão desabrigadas,
que escaparam, que sobreviveram somente com sua roupa do corpo. Os sinais que nós temos visto no Brasil são sinais que muitas pessoas jamais imaginaram vivenciar. Nós vimos relatos de pessoas dizer que perdeu tudo que conquistou durante 30 anos de muito trabalho, de muito esforço, e viu tudo se destruir em questão de segundos. E todos os dias, quando nós olhamos para os noticiários, nós vemos um acontecimento diferente. A violência está desenfreada. O amor de muitos estão se esfriando. E não se assuste com o que eu vou lhe dizer. Mas segundo estudos feitos em questão de um povo que serve a Deus e um povo que não serve a Deus, a cada 10 óbitos acontecidos sobre a terra, dentre os 10, somente um servia a Deus. Conclusão disso: a maior parte das pessoas que estão morrendo nos dias da atualidade são pessoas que estão distantes da vontade de Deus. A maioria são pessoas que já ouviram falar acerca do Evangelho, já escutaram falar a respeito de Jesus, mas rejeitaram um chamado do Senhor para com as suas vidas. Muitos estão morrendo, e entre esses que estão morrendo, existe uma grande partícula desenfreada de pessoas que outrora serviam a Deus, negaram a sua fé e passaram a servir uma vida desenfreada em direção ao pecado. No mundo em que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo, a Bíblia diz que o Senhor veio para salvar aqueles que estão perdidos. Ele veio para levantar os que caíram, Ele veio para curar os que estão enfermos, libertar os cativos, abraçar aqueles que estão vagando pela solidão deste mundo. Em outras palavras, o Senhor, nos dias que nós estamos vivendo, está de braços abertos para todos nós. Só que não podemos esquecer que o mesmo Deus na qual a Bíblia diz que Ele é amor, a essência do amor impera em Deus, este mesmo Deus também é justiça e é fogo consumidor. A Bíblia o destaca como advogado fiel e juiz por excelência. A Bíblia o destaca como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abaixo desta terra, em cima desta terra e acima desta terra, não existe nada e nem ninguém que é maior do que Deus. Só que nós devemos parar para compreender o que o texto bíblico está dizendo. Porque a Bíblia diz que a qualquer momento, o Senhor vai voltar para buscar o seu povo. O louvor que foi entoado pelas irmãs expressa isto. Filhos que vão procurar os seus pais, que desapareceram em um piscar de olhos, pessoas que vão à igreja,
E a igreja não vai mais estar ali, os membros não vai estar mais ali, desapareceram, e os noticiários anunciarão que em todos os lugares da terra pessoas desapareceram. Desapareceram. O arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer momento. Só que a Bíblia diz que daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Nem os anjos sabem. Nem o Filho sabe. Somente o Senhor sabe o dia e a hora. Só que a Bíblia fala que antes desse dia chegar, sinais acontecerão. E é o que nós temos visto notoriamente todos os dias: guerras, rumores de guerras, fomes, pestes. Tudo isso anuncia a volta de Jesus. Queridos, não é possível que nos dias que estamos vivendo hoje, muitos ainda não pararam para refletir o que está acontecendo com a humanidade, o que está acontecendo com o globo terrestre. Estamos no mês de setembro. Quem diria o mês de setembro um calor tão abafado quanto este? Quem diria? O clima em que está sobre a terra. Parece que nós estamos lá no interiorzinho do Piauí. Não é verdade? De tão quente que está. Mas não, nós estamos no DF, Distrito Federal. Atravessou a DF 290, estamos no Goiás. Quente do mesmo jeito. Veio uma pandemia sobre a terra, levou consigo multidões de pessoas. E em vez das pessoas se apegarem mais com Deus, a maioria se distanciaram. Já parou para pensar que você e nós somos sobreviventes de uma das maiores pandemias que já aconteceu sobre a terra? Por que é que nós sobrevivemos? Não é porque somos melhores do que quem morreu, não é isso. Simplesmente é o Senhor dizendo: permiti você ficar vivo para te dar mais uma oportunidade de você tornar para mim, para que eu venha tornar para vós. Porque na antiguidade, quando Israel se afastou da presença do Senhor, profetas, homens de Deus, oraram ao Senhor dizendo: Senhor, perdoa o povo, abraça o povo. E o Senhor respondeu dizendo: para mim isso é simples, só que isso só vai acontecer primeiro quando eles tornarem para mim, aí eu, o Senhor, tornarei para eles. Dá um parecer nos dias que estamos vivendo hoje, que se vemos mais injustiças acontecendo sobre a terra, e cada dia que passa mais e mais, o que é certo passa a ser errado, o que é justo passa a ser injusto. Dá um parecer que o mal está vencendo o bem. E uns tempos atrás, antes do início da pandemia, fizeram um desfile de uma escola de samba, vestiram lá um personagem dizendo que era Jesus, e lá o camarada vestido de diabo arrastando Jesus, chicoteando, humilhando, achando que estavam abafando contra o mestre. Aquilo não passou de um simples teatro.
Aquelas pessoas não conhecem verdadeiramente quem o Senhor é. Não conhecem, irmãos. Não conhecem. Porque se eles conhecessem quem é o Senhor, mesmo eles não servindo ao Senhor, eles temiam e tremiam diante da majestade eterna. Durante os dias que estamos vivendo, existem homens que escolhem as madrugadas, nas caladas da madrugada, para sentarem em suas acolchoadas poltronas e pegam suas canetas importadas para assinar leis em prol de destruir a família tradicional, em prol de destruir o ensinamento e a educação de nossos filhos, criando leis para acabar com a religiosidade do povo de Deus. Eu não estou falando acerca de partido político. Como para Deus, para mim, não importa se é esquerda, se é de direita, se é de frente, se é de retaguarda. O que importa é eu fazermos relembrar que todo aquele que fizer alguma coisa que prejudique a vontade e os princípios de Deus, jamais escapará do grande dia do Senhor. Jamais, jamais. Pode ter poder na terra, mas quando chegar este dia aqui, ninguém há de escapar. Eu vou lhe explicar porque eu estou falando isso, dizendo isso, mostrando tudo isso que está acontecendo. Porque uma pessoa que concorda com o aborto, ele é contra os princípios de Deus. Princípios não podem ser quebrados. A partir do momento que fecundou, irmãos, já é uma criança, já é um filho. A Bíblia fala que Deus já escolheu o profeta antes dele ser gerado no ventre de sua mãe. Olha a profundidade disso. Não se pode destruir aquilo que Deus construiu. Só diz que é natural assinar uma lei que legaliza as drogas quem nunca conheceu o sofrimento de uma mãe que luta com um filho que está perdido no mundo das drogas. Só quem já passou por isso é que sabe o quanto é terrível. Eu conheço uma mãe que ela já foi 4 vezes na boca de fumo. Para quê, bispo? Comprar droga para o filho? Não. Pagar porque 4 vezes ele empenhorou o carro. Não foi a bicicleta. Não foi R$10 de droga. Simplesmente ele foi lá, entregou a chave do carro e diga assim: está aqui, o carro é garantia. Se eu não pagar, você fica com o carro. E a mãe teve que tirar da onde não tinha para pagar. O traficante enriquecendo, os políticos se enaltecendo em cima das desgraças alheias, e pensam que nada vai acontecer. Zombam do povo de Deus, ignoram a palavra de Cristo, rasgam a bandeira do país. Pode rasgar a bandeira do país, mas eu quero ver rasgar a bandeira do Deus da Bíblia. Essa eu quero ver. Podem cuspir na Bíblia, queimar as sagradas escrituras,
chamar o povo de Deus de quadrado, de religiosos, de ignorantes, de sem entendimento. Mas eu quero ver é quando chegar o dia do Senhor escapar. Os recursos, as leis não poderão protegê-los do dia do Senhor. Irmãos, eu quero fazer questão de explicar para vocês, com muita clareza e simplicidade, o que a Bíblia está dizendo nesta passagem bíblica. Por que é que eu fiz questão de mencionar estes acontecimentos? Essas classes de pessoas que menosprezam o povo de Deus, as leis de Deus, os princípios bíblicos. E às vezes olha para a gente que serve a Deus e tem a gente como um banana, como um verme desprezível. Ignoram a gente de uma forma que não se pode explicar. Eu vi um camarada apanhar na cara porque estava pregando o evangelho na praça. Por estas pessoas que querem acabar com a família tradicional que o Deus da Bíblia criou. E o que é a família tradicional? Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. É o que a Bíblia diz, Deus os criou. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom e perfeito. Você está entendendo? Quantos estão me ouvindo, digam amém. Agora me explique, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor vai acontecer depois que o arrebatamento da igreja ser conclusivo. Primeiro, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. O que vai acontecer sobre a terra? Existem duas teses. Após o arrebatamento da igreja, grande tribulação. Tem uns que dizem que não vamos passar pela grande tribulação, outros dizem que vamos passar pela grande tribulação, mas quando nós olhamos para a aplicação aprofundada da Bíblia, eu creio que o Senhor não vai nos permitir passar pela grande tribulação. Primeiro, nos dias de Noé, antes de destruir a terra com a água, com o dilúvio, o Senhor olhou para a terra e procurou quem era justo. Só encontrou Noé. A família de Noé teve o privilégio de escapar. Constrói a arca, entra dentro, vou mandar o dilúvio, vou destruir toda a humanidade, porque não merece o meu amor. Os tempos passaram nos dias em que Ló estava em Sodoma e Gomorra. O Senhor olhou e disse: vou destruir Sodoma e Gomorra. Só sobe o cheiro do pecado, a volúpia do pecado. Transgrediram contra as minhas leis e os meus princípios. É um povo de coração impuro e duro que não querem o arrependimento. Mas antes de destruir a cidade, o que o Senhor fez? Enviou 2 anjos. Foram à casa de Ló. E para vocês terem uma ideia, quem está me ouvindo, diga amém. O povo estava com seus corações tão contaminados que a Bíblia diz que quando os moradores de Sodoma e Gomorra ficaram sabendo que os 2 anjos estavam na casa de Ló, foram até lá para querer ter relação com os 2 anjos. Em outras palavras, eles queriam estrupar os anjos. Não se assuste, mas é a realidade. Será que o coração desse povo estava manchado pelo pecado? Mas o Senhor avisou: Ló, sai da cidade. Os anjos avisou: foge depressa, tu, a tua esposa e tuas filhas, e leva também os esposos de suas filhas. E a Bíblia diz que na hora que eles foram sair, quando as filhas de Ló avisaram para os esposos: temos que sair da cidade, eles ignoraram, rejeitaram, desacreditaram. E no caminho o Senhor dizia ainda: foge, escapa-te depressa pela tua vida, e não olhes para trás. Na metade do caminho, a mulher de Ló não resistiu e olhou para trás, virou estátua de sal.
só vai ficar nessa terra quem olhou, só vai ficar nessa terra quem anda vivendo, olhando para trás. Segue em frente, querido. Deus te deu a oportunidade de um novo recomeço, de uma nova história. Enquanto nós estamos aqui, a missionária Ana Cláudia falou, tem um corpo sendo velado agora. Tem entes queridos que estão chorando, amigos que estão chorando. Deus nos deu uma oportunidade de um novo recomeço. Quando Ló saiu da cidade, a cidade foi toda destruída. Eu creio que não vai ser diferente nos últimos dias. Deus vai mandar fogo nessa terra. Mas antes disso, Ele vai buscar a noiva do Cordeiro, eleita, pura, santificada. Ele vai nos arrancar desta terra, no abrir e fechar de olhos. Ele vai nos levar. Quando vai acontecer o grande dia do Senhor? Após a grande tribulação, após o Senhor dar ordem a Miguel para prender o diabo por 1000 anos, após lançar no inferno o anticristo e o falso profeta, então as nações, as multidões que desprezaram a Israel e ao Senhor, terão de comparecer no grande dia do Senhor. Quando o Senhor foi para entregar estas palavras sobre o que iria acontecer, o que vai acontecer, porque o dia do Senhor ainda não aconteceu. A Bíblia diz que Ele escolheu um homem para profetizar. João Batista não daria certo, porque João Batista somente diria: arrependei-vos, arrependei-vos. E ele foi tão profundo, João Batista, quando ele diz raça de víboras. Essa palavra arrependei-vos, raça de víboras, foi voltada a uma partícula do povo que todos os dias viravam as costas para Deus. Você está entendendo? João Batista não dava, Pedro não dava. Pedro, com um sermão para defender o Pentecoste, ganhou quase 3.000 almas. Só que para este acontecimento aqui, não é para ganhar almas, não é para chamar o arrependimento, não é para orar pelo avivamento. O grande dia do Senhor vai ser o dia em que o Senhor vai julgar todas as nações, todos os reinos, todas as tribos e nações que viraram as costas para Deus. Nesse dia não vai ter briga de espada, nesse dia não vai ter peleja, nesse dia o Senhor vai derramar a sua ira. A Bíblia diz que Ele vai vir montado num cavalo branco, e Ele não vai vir sozinho, Ele vai vir com a noiva do Cordeiro. Diga assim para o seu irmão: nesse dia nós viremos com Ele. Queridos, a igreja que vai vir com Ele, a igreja que vai vir com Ele, aleluia. Ele escolheu um homem. Quem foi esse homem? Joel. A Bíblia não fala muito a profundo da família de Joel, só fala sobre o nome do pai de Joel, que era Petuel. E o Senhor disse para ele profetizar. Não foi Joel que se ofereceu para ser profeta, para profetizar, para entregar a mensagem do que em breve vai acontecer, mas foi o Senhor que escolheu a Joel para profetizar sobre o dia do Senhor. E a Bíblia diz, no versículo de número 10, as palavras que foram frisadas, ou melhor, versículo de número 9: proclamai isto entre as nações. Olha o que o Senhor está falando, Joel: proclamai isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Olha o que o Senhor está dizendo: preparem-se para a guerra. Só que não vai ter guerra. Eles só vão se apresentar
para receber as suas recompensas. Aí ele diz: despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Irmãos, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximam-se e ataquem. Quem são essas pessoas? Quem são essas multidões? Quem são estes guerreiros? São aqueles que rejeitaram, humilharam, desprezaram a Israel e o Senhor. Estas multidões vão se ajuntar com as multidões da atualidade. Que multidões da atualidade é essa? As multidões que todos os dias viram as costas para o Senhor, que queimam missionários vivos, que arrancam o cabelo com o couro cabeludo das esposas dos missionários, com elas em vida, que cortam os dedos das mãos das crianças, pedindo o pai para negar a Jesus no campo missionário. Quem são estas multidões? Multidões essas que executam pessoas que professam a sua fé, pessoas que têm que cultuar a Deus até nos dias de hoje, dentro de cavernas, dentro de túmulos, escondidos, porque se forem encontrados, são executados na mesma hora. O Senhor está olhando e está dizendo: não se preocupem. Queimam a carne física, degolam os missionários, matam as mulheres, queimam as Bíblias, e ignoram o nome de Jesus. Mas vai chegar o dia da prestação de contas, por cada gota de um inocente que é derramada, por cada gota de cada cristão que não negou a sua fé. Vai ter o dia do Senhor, em que Ele vai julgar todas as nações, todas. Não vai ter aquele negócio do camarada dizer: eu não posso comparecer. Não vai ter isso. Não vai ter. Não vai ter. Tem países, irmãos, que pregar o evangelho é sentença de morte. É sentença de morte. Aqui a gente tem aí toda a liberdade que agora está acabando. Porque tem muita gente que desacredita. Tem muita gente que desacredita de muitas coisas que poderiam estar nas mãos do povo de Deus, mas estão entregando nas mãos daqueles que servem ao diabo. E agora estão provando do próprio veneno. Prepare-se para o que está vindo por aí. Eu não me esqueci que no ano de 2020 eu preguei nesta tribuna, e Deus mandou eu avisar que no ano de 2024, mais frisar no mês de abril, Deus ia fazer algo tremendo na nação brasileira. Coisas terríveis estão por vir. Coisas assustadoras vão acontecer. Que fique gravado. Ai daqueles que não tiver na posição. Ai daqueles que virarem as costas para Deus. Ai daqueles que desacreditam do poder do onipotente Deus. Está chegando surpresa da parte de Deus para a nação brasileira. Porque quando chegou 2023, mais findada a pandemia, ou entre a pandemia ali, eu pensei que ia acontecer algo antes, mas o Senhor falou 2024, eu falei: meu Deus do céu, o que é que vai acontecer em 2024? Quem viver verá. Quem viver verá. Aleluia, aleluia. Então são nações que rejeitam a Deus, que menosprezam a palavra do Deus da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, eu já estou concluindo, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz assim: eles cantavam
um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto. Olha a quem eles estão se referindo: ao Senhor. Pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, povo e nação. Não entendi, vou lhe explicar. Estas pessoas que matam cristãos, que rejeitam a palavra, que cospem na Bíblia, que rejeitam e menosprezam os ensinamentos e os princípios bíblicos, todas essas pessoas foram compradas com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas eles rejeitaram o sacrifício do Senhor. Eles rejeitaram a condenação que aconteceu sobre o mestre, e condenação de cruz, e ele pregado no madeiro. Ele resistiu por mim e por você, ele sofreu, ele foi até o final, ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, e está falando conosco nesta noite, por intermédio da sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele diz assim: esses guerreiros, que se dizem guerreiros, aproximam-se. O Senhor está dizendo mais ou menos assim, eu vou transmitir no linguajar bem mais popular para você entender mais claro. Quando chegar no grande dia do Senhor, eu quero que vocês que se acham grandãos, que diz que tem um poder na mão, tem um poder na caneta, que tem autoridade, que faz, que manda, que governa, que faz tudo, e que não, nem nada acontece. Vocês que acham que a injustiça venceu a justiça, vocês que acham que o mal venceu o bem, aproximam-se de mim no grande dia do Senhor. Aproximam-se de mim. Vocês não são guerreiros? Aproximam-se para a guerra. Aí no versículo 10 ele diz: forjem seus arados. Porque na época em que foi profetizado, as nações usavam como prática a questão agrícola. Aí o Senhor diz assim: fazendo delas espadas. Em outras palavras, peguem as suas enxadas e moldem elas e façam delas espadas, para vir guerrear contra mim. Peguem suas foices e façam delas lanças, e diga ao fraco, e diga: sou guerreiro. Diga agora: eu sou grandão, tu não é nada diante de nós. Aí no versículo 11 ele diz: vem depressa. Demora não, vem depressa. Vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali, faze descer os teus guerreiros, o Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Irmão, o que vai acontecer nesse dia aqui vai ser algo tão terrível que observa que o Senhor está dizendo: ali me assentarei. Ele convoca as nações, as multidões para a guerra, mas ele vai vencer essa guerra sentado. Você está entendendo o que Deus está falando? Não tem vez para eles. Versículo 13: lancem a foice. Pois a colheita está madura. Quando eu vi a tradução escatológica acerca destas palavras, eu fiquei espantado. Porque quando a Bíblia fala assim: lançai a foice, pois a colheita está madura, ele não está dizendo de plantação, ele não está falando de produção agrícola. Quando ele fala a colheita está madura, ele está dizendo assim: vocês estão prontos para sentir o peso da minha mão, para ver o que realmente é justiça, para conhecer o peso da ira do Senhor? Aí ele diz: vem,
pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade destas nações. Quando o texto bíblico diz: vêm e pisam com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordando, a Bíblia diz que aquilo ali se refere ao sangue que vai ser derramado naquele dia. É sangue para dar na canela. Ele diz: vai, vocês vão pisar, vocês vão sentir o sangue nos pés de vocês, a ponto dos tornéis e dos lagares transbordar de sangue. No versículo 14, aqui eu concluo, o texto bíblico diz, ele diz: multidões, multidões, no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Apocalipse 19:11 diz: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julgará, ele julga e guerreia com justiça. Aqui eu concluo dizendo para vocês, aleluia, aleluia, aleluia. O que não vai haver no dia do Senhor, o que não vai haver no dia do Senhor. Primeiro, no dia do Senhor não haverá perdão, não vai haver perdão. É o único dia que não haverá perdão, vai ser esse tempo, esse dia. Senhor, eu me arrependo, Senhor, perdão, Senhor, eu estou vendo que verdadeiramente és real, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, Senhor. Não tem perdão, não tem. Nos dias de hoje ainda tem perdão, tem. Pequei, falhei, e agora? Se arrependa, confessa e deixa. Aí você vai alcançar a misericórdia e o perdão do Senhor. Não vai ter perdão, irmãos, não vai. Não sou eu que diz, queria eu dizer vai ter perdão, mas a Bíblia é muito clara em dizer não vai ter perdão nesse dia. Se você quer ser perdoado pelo Senhor, a oportunidade é agora. É agora. Porque a porta da graça ainda está nos dias de hoje. O Senhor está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, e você há com você, e você comigo, e serei o seu Deus, e você será o meu filho. Nos dias de hoje, sim, tem oportunidade de receber o perdão de Deus. Por mais que o diabo vai ficar te acusando ou fica te oprimindo, dizendo: você pecou, você falhou, você pecou, não importa, se Deus te perdoou, ponto final. Mas no dia do Senhor não haverá perdão. Segundo, no dia do Senhor não haverá misericórdia. Não vai haver misericórdia. Eu lhe mostro um acontecimento em que o Senhor agiu com misericórdia. Eu falei aqui na pregação passada. Quando Jesus se aproximou de um povoado, indo a caminho de Jerusalém, e ele envia ali os seus discípulos para ver se tinha pousada para ele naquela aldeia. Primeiro disseram que tinha. Quando falou que era para Jesus, com os trajes de quem ia para Jerusalém, eles disseram: não tem mais. Para ele não tem pousada. Aí dois discípulos do Senhor, Tiago e João, tomou a frente e disse: mestre, o Senhor quer que a gente clama aqui, que nem Elias fez, aos céus, para que desça fogo aqui, queime esse povo todinho. Qual foi a resposta do Senhor? Não faças tal, porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas sim para resgatá-los, para trazê-los ao arrependimento de seus pecados. A porta da graça está aberta. Hoje nós temos o privilégio, todos os dias, de fazer o convite
e de receber o convite. Irmão Marlos, vem para a igreja, irmão Marlos. Irmão Margarete, vem para a igreja. Irmão Ronaldo, vem para a igreja. Hoje nós temos o privilégio de dizer, irmã Rosinha, vem para a igreja. E vice-versa. Irmão Joabe, vem pregar aqui. Irmão Joabe, vem orar aqui. Irmão Joabe, vamos cultuar ali. Nós temos o privilégio de irmos e virmos. Mas no dia do Senhor, não vai ter misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu estou diante de eu vendo esse sangue todo aqui, tanta gente morrendo, Senhor, tem misericórdia. Tenho não. Naquele dia eles vão conhecer o Deus que os crentes conhecem e que eles desacreditam e desqualificam, e está pensando que Jesus é brincadeira, está pensando que Deus é ali o camarada vestidinho de Jesus, o capeta batendo, chicoteando ali, irmão, quando Jeová olha para aquele negócio de coitado, tadinho, não sabe o que é o poder de Deus não, irmão, não sabe o que é a grandeza de Deus não, irmão. Eu glorifico a Deus, eu adoro a Deus, é porque nós pertencemos a Ele, servimos a Ele, adoramos a Ele, nós somos dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, Ele é o nosso Deus. As pessoas que têm vergonha de dizer que serve a Deus, na empresa ninguém sabe que ela é crente, que no trabalho ninguém sabe que ela é crente, que na escola ninguém sabe que ela é crente, que na rua onde moram os vizinhos não sabem que ela é crente. Irmão, não tenha vergonha, a gente tem que levantar a bandeira do povo do reino de Deus, dizer: sou servo, sou filho, eu tenho grande amor pelo meu Deus, e é com honra, é com privilégio, se respeite, é servo, e é serva, é filho, e é filha do Deus Altíssimo, e acabou. Não haverá perdão, não haverá misericórdia. Hebreus 12, 29 diz: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia, queridos, esta palavra não se direciona a mim e a você. Como assim? Vou lhe explicar. Estas palavras são direcionadas às multidões que todos os dias viram as costas para Deus. É para eles esta mensagem. É para eles esta mensagem. O Senhor reservou esta noite para dizer para eles: está pensando que o Senhor não está vendo, não está ouvindo, está pensando que o Senhor não vai fazer justiça, vai chegar a hora. E o que é que nós que estamos aqui temos a ver com esta mensagem? Ao mesmo tempo temos a ver tudo. Me explique, como assim? Se não é para nós, como é que nós temos a ver tudo? Quem tem tudo a ver, e eu vou lhe explicar. Como assim, bispo? Deus está dizendo nesta noite: o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor está chegando. Quem está firme, fica mais firme ainda. Quem está orando, passe a orar mais ainda. Quem está vigiando, passa a vigiar mais ainda. Quem está buscando, passa a buscar mais ainda. Quem está passa a cultuar mais ainda. Não rejeite a palavra, não rejeite os ensinamentos, não saia da posição que Deus te colocou. Permaneça firmado na rocha que é Cristo. Porque quando chegar o grande dia, nós não estaremos aqui, nós estaremos com Ele lá, vindo com Ele, para juntos julgarmos as nações. Mas ai daqueles que aqui ficarem. Filhos irão derramar suas lágrimas. Eu falo isso com meu coração apertado. No dia do Senhor, filhos derramarão lágrimas por não ter escutado seus pais. Filhos derramarão lágrimas diante do vale da decisão, junto daquela multidão, dizendo: aonde eu vim parar? Porque eu não escutei o meu pai, porque não obedeci a minha mãe. Tantas vezes ela me alertou, tantas vezes ela me falou e eu levei na brincadeira. Eu desacreditei, eu não sabia que isso era real. Ovelhas vão gritar de desespero, dizendo: por que é que eu não escutei o ensinamento do pastor? Porque eu não obedeci a palavra.
Pessoas que afastaram dos caminhos do Senhor gritarão em desespero, dizendo: por que é que eu me afastei dos caminhos do Senhor? Tarde demais. Tarde demais. O Senhor reservou esta noite para dizer para mim e para você: não saia da posição que Deus te colocou. Você pode estudar depois o que eu vou lhe dizer agora. Quando a Bíblia diz multidões e multidões, o texto bíblico se refere a uma quantidade de pessoas que são incontáveis. Por aí você tira. Infelizmente, muitas pessoas estão indo em direção ao abismo. E a maioria delas não é falta de aviso, não é falta de alerta. Filho, não vá por aí, rapaz, não vai dar certo. Não é assim, não é desse jeito. Salomão disse que existem caminhos aos olhos dos homens que são caminhos de paz, mas o fim desses caminhos são caminhos que conduzem o homem à morte. Eu volto a dizer: permaneça na posição que Deus te colocou. Está difícil? Permaneça, nem que seja se arrastando, mas fica firme. O dia do Senhor não é para mim, não é para você. Ele não vai condenar a mim e a você, porque nós não estaremos nesta vida terrena, nós já estaremos com Ele na eternidade. Santificai, santificai, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Eu queria pregar outra mensagem hoje, e quando eu cheguei eu falei: Senhor, eu posso mudar a mensagem? O Senhor disse: pode não. Eu falei: mas Senhor, hoje é domingo, Senhor, vai vir visitante, Senhor. O Senhor disse: não vai mudar a mensagem. Não é a mensagem que tem que ser mudada, somos nós que precisamos mudar cada dia para melhor. Mudar para melhor. Para melhor. Eu não queria pregar esta mensagem. Eu queria pregar uma palavra nessa noite de vitória, dizendo para você que a porta vai abrir, milagres vai acontecer. E eu quero vitória, e eu quero que porta se abra, e eu tenho certeza que você também. Mas melhor do que porta abrir, milagre acontecer, é nós termos a vida eterna. É uma palavra de pai para filho, e o pai está dizendo: meu filho, minha filha, eu não quero que você se perca. Eu não quero te encontrar no vale da decisão. Eu quero te encontrar lá na cidade santa. Irmãos, deixa eu finalizar aqui rapidamente. Não se iluda. Não se iluda com o que o inimigo está proporcionando de forma geral. Não se iluda. Eu encontrei com um camarada esta semana, já foi pastoreado por mim há muitos anos atrás. E eu sempre, quando eu encontro com ele, eu falo: está congregando, né? Que eu não me importo, irmão, em questão de tem que congregar comigo. Não importa. O importante é você estar firme com Jesus. Se você já foi ovelha pastoreada por mim, eu quero te ver firme na presença de Jesus. Meu inimigo não é placa de igreja, meu inimigo não é pastor fulano, ciclano e beltrano, meu inimigo é o cabeça rachada. É o príncipe das trevas, o meu e o teu e o nosso inimigo. Aí eu falei para ele: e aí, está na igreja, né? Ele disse: rapaz, na igreja. Eu falei: rapaz, está congregando não? Estou sem congregar. Eu falei: então vem congregar comigo, já que está sem congregar. Ele disse: não, tem que trabalhar. Falei: mas trabalha, mas vamos congregar. Ele disse: não, estou trabalhando muito. Falei: mas vai nos domingos. Ele disse: não, estou trabalhando de domingo a domingo. Falei: moço, mas tem que tirar pelo menos um domingo para ir na igreja então, Não dá não, tem que ganhar dinheiro. Irmão, desse jeito tem que ganhar dinheiro. Falei: rapaz, mas como é que fica a tua comunhão com Deus? Ele falou: não, conta para pagar, tem que ganhar dinheiro. Eu fiquei sem ação. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse? A esposa dele passou por mim assim, fez que eu nem existia.
Virou assim, eu falei, meu Deus do céu. Falei, amém, meu filho. Amém, mas não desista não, viu? No momento certo, se apegue com Deus. Irmão, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Temos que trabalhar sim. Quando alguém chega para mim, um obreiro, uma irmã, e fala, bispo, tal dia eu não estou no culto porque eu vou estar trabalhando, viu? Mas domingo eu estou lá. Bispo, eu não vou estar sexta porque eu vou estar trabalhando, mas sábado eu vou estar lá. Ok, parabéns. Eu costumo dizer que só quem sente o aperto é que sabe como dói, não é verdade? Eu não posso dizer, não, irmão, não, que negócio, você tem que ter todo culto, que aí quem é que vai pagar suas contas realmente? Mas a gente tem que se organizar, porque Deus não pode ser sobra, Deus não pode ser resto, Deus é prioridade e vai além, é exclusivo. Ou quando a gente pede uma benção para Deus, a gente pede uma benção de terceira. E quando vai comprar carne, tem carne de primeira, de segunda e de terceira, não é? A gente chega lá e dizia, aí quanto é que está? A de primeira está 50. E a de segunda está 40. E a de terceira está 39. Então me dê a de terceira, carne de R$1. Não é assim? Mas quando a gente vai pedir a bênção para Deus, a gente não quer a bênção de terceira. A gente quer a bênção de primeira. A gente quer a vitória de primeira. E tem crente que se o profeta profetizar para ele, para ela, que a vitória vai chegar, e se a vitória não chegar no dia, ele fica emburrado com Jesus. Fica com raiva. Fica. E por que para Deus não fazemos na mesma proporção? Eu termino a mensagem desta noite dizendo, mais uma vez, fica firme. Não saia da posição que Deus te colocou. Posição de filho de Deus, que serve a Deus em espírito e em verdade. Se coloque de pé. Eu quero perguntar nesta noite, depois desta palavra, se tem alguém em nosso meio que reconhece com o coração aberto para Deus, que reconhece que precisa, que necessita de um novo recomeço na presença do Senhor, que sabe que o vazio do teu coração o mundo não pode preencher, mas a presença de Deus sim, que reconhece que precisa de uma nova história, que permite ser conduzido pelo Senhor ao caminho da vida eterna. Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você nesta noite. Tem alguém nessa noite para Jesus? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não chegar para mim ou para você. Esta pode ser a última mensagem que eu estou pregando, como também pode ser a última mensagem que você está ouvindo e vendo. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem algum candidato aos céus nesta noite? Tem alguém? Todos estão firmados? Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus, irmão. Pode aplaudir. Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é o reconhecimento próprio. Porque não é vergonhoso, irmão, você às vezes está na igreja e você tomar uma posição de dizer, não, eu preciso mudar. Do jeito que eu estou, eu não posso continuar. Isso não é vergonhoso. Vergonhoso vai ser quando chegar o grande dia do Senhor. Muitas pessoas vão ficar espantadas ao falar, como assim, fulano, eu pensei que não estaria aqui, está. E Beltrano, que eu pensaria que estaria, não está. Porque já é a última hora. E nós precisamos, carecemos do abraço do Espírito Santo de Deus. A porta da graça ainda está aberta. Vem como estás, e Deus faz a obra. O Senhor te ama, Ele te chama.
e Ele quer te salvar. Eu vou perguntar mais uma vez para a gente orar. Tem mais alguém que reconhece que precisa de um novo recomeço na presença do Senhor? Tem muitas pessoas que não entendem isso, falam, mas para que ir lá, para que confessar? O próprio Deus diz, aquele que me negar diante dos homens, falou aqui no início, alguém falou sobre isso, eu negarei diante de meu Pai. Não negue a Jesus. Tem pessoas que morrem, são executadas, degoladas, torturadas, queimadas, mas não negam a Jesus. Estenda as mãos para cá, eu vou orar. Enquanto estiver orando, ainda dá tempo de você vir. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu filho diante do teu altar, diante da tua presença, fazendo, ó Pai, uma aliança com o Senhor, porque tu conheces o coração do teu filho, tu sabes, meu Deus, o quanto ele quer, o quanto ele almeja a tua presença, te servir em espírito e em verdade, como o Senhor também conhece as batalhas, as lutas que ele tem enfrentado. Senhor, reveste ele com a tua armadura nesta noite, renova as forças do teu filho. Eu ministro a tua bênção sobre ele nesta noite, sobre o lar, sobre a família, em o nome de Jesus, ó Pai. Perdoa os pecados, sara as feridas, escreve o nome dele no livro da vida e te louvaremos. Amém e amém. Amém, meu Marcos? Repita comigo: eu faço uma aliança com o Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, escreve o meu nome no livro da vida e eu te servirei. Amém. A glória seja bem-vinda. Glória a Jesus.